De fato, que texto profundo. Queria pedir aos irmãos, sem maiores delongas, que abram aí a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 7. Ainda vou fazer uma coisa que dizem que didaticamente não é boa, mas eu vou fazer, porque a turma do discipulado tem uma característica: são interessados por natureza. Ninguém está aqui porque tem um ferrão por trás para que você esteja e que você vai ganhar um prêmio. Não, é uma grande convocação, existe uma série de compromissos, mas é com o Senhor. Vocês sabem disso. Isso é reiteradamente explicado pelo pastor Sábio. Então nós vamos ler Romanos 7. E eu queria que você prestasse atenção, porque eu acho que eu não vou dar conta de explicar tudo, mas você não deve desistir de conhecer mais e mais a palavra de Deus e a sua revelação. Tá bom? Romanos, capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer... Só um minutinho. Deixa eu vir mais para longe aqui, para cá, para ver se não pega o som lá e não dá microfonia, né? Estava dando um pouquinho de microfonia. Ora, versículo 2. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estejamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos
que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Até aqui. Senhor, a tua palavra foi lida. Tem misericórdia aqui de nós e nos estimule a continuar e sair estudando e nos aprofundando sobre quem de fato nós somos quando estamos sem Deus, quem de fato nós somos quando encontramos o Senhor Jesus. É em nome do meu Senhor e Salvador Jesus que eu oro. Amém. Não é maldade ler um texto desse. Não é. Vocês lembraram de alguém? Não parece o pastor Sávio. Gente, porque é denso. E uma hora vai para um lado, e uma hora puxa para o outro, e outra hora aprofunda para uma linha, outra hora retorna para outra hora coloca uma complicação, mas de repente tem uma solução. Não é. Na verdade, uma coisa é certa. Romanos 7 é essa grande tensão. Grande tensão entre uma identidade e outra. Ou não é isso que a gente vê aí? Um grande debate, uma grande labuta. Bem, como a gente está em um ambiente de um estudo que eu chamo de mais profundo, a gente não tem dificuldades de apresentar questões que suscitam dúvidas, que geram debates. Então, um grande tema, um grande debate que tem aqui, é exatamente essa discussão. Paulo está falando de quem? Ele está falando de um descrente? Ele está falando de um crente? Ele está falando de uma situação hipotética? Ele está pensando em alguém? Ele está falando dele mesmo? Então tem um debate muito grande a respeito disso. Fato é que isso não impede que a gente mergulhe aqui nessas questões da existência, fortíssimas, para quem sabe o próprio Deus, que foi quem resolveu registrar isso daqui nas Escrituras, fale alguma coisa conosco. Eu ouvi uma preleção sobre esse capítulo do pastor Timothy Keller, e lá nessa preleção,
ele conta então a história de um livro que se tornou muito famoso, que virou filme, isso há muitos anos atrás, que gerou remake, não tem isso? Não fazem filme de novo? O nome aqui em português é O Médico e o Monstro. Não sei quem já assistiu ou leu o livro. Mas a dinâmica da história é mais ou menos a seguinte. Um doutor, um médico, o Dr. Jekyll, ele tinha uma tese. A tese dele é que em cada ser humano habita uma consciência que, de alguma forma, quer tender ao que é virtuoso, ao que é certo, mas ao mesmo tempo reside uma natureza má. Essa é a tese do Dr. Jekyll. E ele é um estudioso, um alquimista, e as pessoas então riem dele, porque falam, não, tem o mal. O mal é aquele assassino em série, é aquele estuprador, é aquele... E tem o cidadão de bem. O cidadão de bem, ele é virtuoso. Não vou dizer que ele não erra, mas ele é aquele que tem, né, o seu esforço de tentar, pela sua consciência, ter então os bons caminhos, ainda que visíveis. E o Dr. Jekyll falava, não. Tem duas naturezas fortes. E então a saga do roteiro é a seguinte: ele começa a estudar e ele desenvolve uma poção, um elixir, que faz com que ele consiga nele separar as duas naturezas. Então, quando ele toma, quem aparece é o Mr. Hyde. O Mr. Hyde é o mal personificado. Ele é mega egoísta, ele é mau. E depois que passa então o efeito, que ele então volta a ser o Dr. Jekyll, então ele está cada vez mais se esforçando por um exercício virtuoso da consciência para com a sociedade todos. Então a dinâmica do roteiro aí, da história, é essa. Só que tem uma coisa. O Dr. Jekyll, ele não imaginava que o Mr. Hyde, que é o mal nele, que ele conseguiu libertar, fosse tão mal quanto era. Ele não imaginava que essa natureza má, que ele então conseguiu dividir, fosse tão mais poderosa e tão mais forte do que antes ele pensava. E a história ela é bem dramática e triste, porque o médico, o Dr. Jekyll, ele já não consegue dominar o Mr. Hyde, a ponto dele desenvolver maldades tais que ele chega a assassinar uma pessoa na sua versão má. E acontece uma coisa curiosa. O Dr. Jekyll, ele pensa, já sei como eu vou vencer a minha versão má. Eu vou fazer muita coisa boa. E ele então passa a se esforçar com toda diligência para com os amigos, para com os desconhecidos, para com as boas ações, para com a solidariedade. E ele passa alguns meses impedindo, porque depois que ele começa a tomar a poção, a coisa já não é mais tão dominada por ele com a poção. Depende do que está acontecendo, ele inclina para o mal, o mal domina. Então ele fala, eu vou me esforçar muito, eu vou fazer muito bem, e eu vou conseguir impedir
que a minha versão má assuma. Então ele se esforça, ele faz muita caridade, ele faz jantares, ele faz ajuda assistencial, e ele é legal para todo mundo, e ele vai, até que ele está num momento na praça, e de repente ele é tomado de um orgulho pelo quão bom ele tem conseguido ser. E naquele momento o que acontece? Ele se torna o Mr. Hyde, o mal novamente. E é uma saga muito curiosa e muito interessante quando você percebe, é lá uma novela, é uma ficção, conquanto o autor, que é um escocês, criado num ambiente de família presbiteriana, eu imagino que ele tenha tirado muito da sua novela do Médico e o Monstro de Romanos 7. Ele mostra que de repente a gente acha que tem domínio sobre a maldade e a gente mal percebe o quão profundamente maligno nós podemos ser. E o pior, quando você, no esforço contrário, para você mostrar que você é muito bom e você consegue tampar qualquer maldade, como esse tipo de vaidade, prepotência, altivez, arrogância, orgulho, ela é o lado de uma mesma moeda. E ali o mal também toma conta. E o pastor Timothy Keller, ao contar toda essa história, ele pergunta: essa grande batalha da novela, do filme, do livro Médico e o Monstro, é a batalha que nós temos registrada em Romanos 7? E eu então já estou dizendo que dentre algumas possíveis interpretações, eu vou optar por seguir aqui essa linha interpretativa do Timothy Keller, porque ela, assim, me trouxe muitas luzes para compreender o próprio texto e para compreender até a natureza das grandes batalhas que eu e você enfrentamos. A resposta dele a essa pergunta essa novela que eu contei aqui, essa grande batalha e que ela termina ao final, né, com essa manifestação muito mais poderosa e muito mais maligna do que se imaginava do mal, e que na nossa tentativa da versão melhor possível a gente não consegue se distanciar de uma gênese má que tem dentro de nós. É isso que está aqui. E a resposta então do pastor Timothy Keller é sim e não. E ele me chamou muito a atenção quando ele disse uma coisa que a gente, olhando para o texto, é verdade. Quando você começa a perceber a parte da luta, da tragédia do pecado com a lei, aí do 7 até o 13, você vai vendo que os verbos são no passado. Os verbos estão no passado, né? Ele vai dizer, no 7 mesmo, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei, né? Futuro do pretérito. Depois ele diz, no 9, no 8, o pecado tem um negócio assim, despertou em mim. No 9, reviveu o pecado em mim. Né? No versículo 10, verifiquei. Né? No versículo 11, me enganou, me matou. Então, ele tem um período aqui que ele usa os verbos no passado. E, de repente, do 14 em diante, os verbos já são no presente. Ele diz, eu sou, eu faço, eu não faço. Tem uma mudança verbal. E me chama muita atenção esse aspecto. Porque o que ele divide na análise desse texto, e a gente precisa de alguma forma compreender, ele diz, há uma parte aqui que Paulo está dizendo sobre a batalha
batalha de toda pessoa sem Deus. E essa batalha de toda pessoa sem Deus, ela foi muito bem dramatizada lá no livro do Médico e o Monstro. Toda pessoa sem Deus, ela tem em algum momento uma certa, eu vou chamar de ou consciência cidadã, ou ela fala assim, caramba, né, tem uma coisa, mas existe uma pulsação enorme por aquilo que é o contrário. E isso é uma gênese fortíssima. E que existe uma realidade que nós não podemos deixar de perceber. Na batalha da pessoa sem Deus, sem conhecer o Senhor Jesus, ela nunca vencerá esse instinto, essa natureza maligna que tem dentro dela. Nunca. Veja que quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo, que foi um dos que perdeu a semelhança lá do Dr. Jekyll, quando ele se esforçou sobremaneira para fazer tudo perfeito. Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não era tampa, não era fariseu. Vocês já leram Filipenses 3, né? Ele disse, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ele diz, ninguém se esforçou tanto, só que aqui ele escreve mostrando que nessa luta, a malignidade da sua natureza sem Deus é muito maior do que o que ele poderia imaginar. Isso é um negócio, é uma constatação fortíssima. Então nós ainda estamos aqui na minha introdução. O que nós temos em Romanos 7 é uma parte onde nós poderíamos chamar dessa grande luta que qualquer pessoa sem Deus trava e ela nunca vai ganhar, porque a natureza maligna é muito maior do que ela pensa, é muito mais poderosa, domina muito mais, e quando ela pensa que no auge dos seus esforços está fazendo alguma coisa que faz com que ela consiga ganhar, no final ela está alimentando com requintes de poder a sua própria malignidade. Em segundo lugar, nós vamos chegar lá bem mais tarde, mas eu preciso falar. E essa segunda parte, Roberto? Porque parece que ela é tão estranha quanto. Porque com quantos verbos sejam no presente, ele diz, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. E ele já usa tudo no presente. E aqui a gente poderia falar de uma luta de todo crente. Sabe qual é a diferença das duas lutas? Aquela primeira luta sem Deus, sem o Evangelho, você nunca vai vencer. E sabe a diferença para essa luta segunda, onde você é nova criatura, é nova identidade? Você nunca vai perder. Essa é a diferença. Na luta sem Deus, você nunca vai ganhar. A natureza maligna pega o auge dos seus melhores esforços e ela te enforca. Na luta da nova identidade, que nós teríamos aí, eu estou dizendo, do 14 até o fim, é uma luta que, prestem atenção, e é bom que a gente diga isso, especialmente para aqueles que já conheceram o Senhor Jesus. E eu sei que aqui no discipulado é gente que quer se aprofundar na vida com Cristo. Deixa eu dizer, alguém que falou para você que tinha, uma luta muito grande sem Deus, mas agora com o Senhor Jesus não tem mais luta nenhuma. Ele não contou toda a verdade. Porque a verdade é, você nas suas sensações, existem lutas homéricas, mas fato é que agora você não pode mais perder. Que é a fórmula mágica que o texto termina. É lindo
como o texto termina. No resumo que nós vamos terminar com ele. Eu vou só falar agora porque a meia luz, frio do jeito que está, eu falando aqui, a tendência é todo mundo dormir. Então deixa eu já falar. Não é? Pensa o perigo. Num dia à noite, depois de trabalhar. É por isso que essa batalha que a gente já não perde, é por isso que você pode dizer, eu sou um desventurado na minha natureza. Mas quem? Quem que pode me livrar? E ele dá um grito, graças a Deus pelo Senhor Jesus. É isso. É um negócio maravilhoso. Nas duas batalhas, nós temos essas duas grandes verdades. Sem a nova identidade, não tem como ganhar. Com a nova identidade, não tem como perder. Vamos aqui a alguns detalhamentos. O que é que Paulo fala? E existe um perigo muito grande da pessoa viver uma vida religiosa, mas está vivendo sem o Evangelho, sem Deus, igual Paulo. O que Paulo fala? Eu não sei se vocês percebem, ele tem uma crise muito grande para falar sobre a lei e sobre a ineficácia da lei. Ele diz, gente, eu não estou dizendo que a lei é ruim, não. A lei é boa. Eu estou dizendo que a lei, os mandamentos, as regras, elas nunca vão entregar aquilo que a gente tanto quer. Não entrega a vitória, a gente perde. Ele diz, Paulo, e é lindo porque ele é desses que ele se esforçava com todos os requintes de condição para cumprir todas as regras. Mas ele diz que a lei, ela tem um efeito esquisito na gente. E mal ele sabe que a lei tem esse efeito esquisito para nos levar à lona e mostrar o que a gente precisa. A gente não precisa de uma ajuda para dar conta de fazer alguma coisa. A gente precisa de um salvador. A gente precisa de uma transformação. Nós não vamos dar conta. E a lei tem que ter esse papel. Então o que acontece com a lei? Vou fazer aqui um teste com vocês. Um teste psicológico, sociológico. Primeiro eu vou contar aqui uma história e depois eu faço o teste. Paulo diz, olha, a lei é boa, mas se não fosse a lei, não tinha atiçado o meu pecado como ele atiça. E ele dá o exemplo da cobiça. Eu vou falar disso aqui. Mas conta uma história que um camarada desempregado estava procurando emprego e soube que um hotel, numa beira de uma rodovia, estava com vaga aberta para gerência. E ele foi lá para fazer a entrevista. E aí, quando ele está chegando, a chegada do hotel é muito interessante, porque o hotel fica no alto. Quando você termina de subir a estrada assim, a hora que você vai fazendo a curva, você vê o hotel. Com uma característica, ele tinha uma fachada de frente muito alta, toda de vidro, perto da rodovia. Ele entrou e foi ser entrevistado. E dizendo que podia ser gerente e tudo mais, e não sei o que, papapá. E ele, para ser muito hábil e para mostrar como ele é antenado e como ele tem boas ideias, ele falou assim, olha, eu não sei se eu vim para ser gerente, mas eu não consigo deixar de prestar atenção nas coisas, e a minha mente não funciona se ela não estiver buscando soluções. Pensa que cabra bom para, né, na entrevista. Ele falou assim, e eu percebi que há um perigo muito grande aqui, porque é relativamente perto da estrada. E essa fachada que é linda, mas ela é toda de vidro. E se jogarem pedra lá da rodovia? Pode quebrar. Isso aqui é perigoso. Na minha avaliação, precisaria colocar uma placa lá, logo que tem a visão do hotel, dizendo, é proibido jogar pedra no hotel. O pessoal falou, rapaz, você tem razão. Colocaram a placa. O que aconteceu? É claro. É isso que Paulo está dizendo. É errada a placa? Ela é certa. Ela é correta. Mas ele está dizendo, prestem atenção,
a nossa natureza sem Deus, ela é assim. A gente não pode jogar, até que vê lá a placa, não taca pedra no hotel. Então, os jovens estão passando, e é de noite, o farolzão só deu no taca. E um fala para o outro assim, duvido você tem coragem de tacar. Hã? Gente, esse negócio é assim, é tão forte isso, que o exemplo que eu ia fazer aqui, ele é bem bestinha, mas é como se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, eu queria que cada um aqui agora, a partir desse momento, pensasse em uma palavra, pode ser qualquer palavra, só não pode ser cobiça. Pensa. Não é curioso? Não é curioso? É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo a lei é boa. E eu sei que existe a semelhança lá do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Existe talvez uma consciência de civilidade. E é impressionante como, na medida que a lei diz, não cobiça, Paulo. Isso é Paulo que está dando o testemunho dele. Ele diz, quando eu entendi o que era o preceito da lei, não cobice nada, eu entendi o quanto o meu coração é cobiçoso. E o cobiçoso, no caso dele, a semelhança da história é, eu quero ser melhor que o outro. Eu não quero que o outro seja tão perfeito, ele é, mas eu vou ser mais. Parece que são coisas a princípio boas, mas elas vêm de uma gênese que ela é estimulada por uma malignidade que está na gênese do ser humano. Não tem jeito, é o que Paulo está dizendo. A lei é boa, mas nessa dualidade sem Deus, no auge dos meus esforços, o que eu vou talvez conseguir é o que a gente vê. Pessoas que estão o tempo inteiro querendo falar dos seus feitos, do quanto elas são boas, do quanto elas fizeram, do quanto elas isso, do quanto aquilo outro. E mal sabem que nesse mesmo instante elas estão alimentando uma malignidade sinistra da sua existência. É por isso que as duas formas de expressão dessa malignidade são as duas lá daquela novela, e são as duas que se vê. Você tem aquele que diz, ah é? Tem a lei, é isso, ninguém manda em mim. E ele cresce nessa sua maldade, eu vou chamar de exterior e visível, e é o Mr. Hyde. Então tem muita gente que é assim, tem muita gente que tira onda dos esquemas que faz, que tira onda das puladas de cerca, que tira onda das mentiras que deram certo, que tira onda das sonegações que lucraram tanto. A pessoa tira onda e ela diz, quero ver quem é que diz, quem é que controla o meu nariz, eu que mando. E é uma forma que essa vida sem Deus responde, dizendo, não vai ter regra que me domina, eu vou para onde eu quero. E você tem essa outra forma de responder, que é, eu vou me esforçar tanto, que só lá dentro, vocês já prestaram atenção nos 10 mandamentos? Que você olha para grande parte deles, e eles são muito de atos visíveis. E Paulo dizia, não, mas eu não tenho outro Deus diante de mim. Eu não presto adoração a nenhum outro Deus. Não, eu tenho o dia de consagração, o dia do descanso. Não, eu cuido dos meus pais. Não, eu nunca matei, nunca adulterei. Eu roubei, nunca roubei. Não, eu não fico mentindo. Mas quando chega no último mandamento, ele diz, não cobice. Que ato é esse? Não tem. É lá dentro. Não cobice é como se fosse uma construção dos mandamentos para chegar no último dizendo, isso está em você. Não tem jeito.
até o que é bom. Cobiça é aquilo, não é o que a gente quer. Você quer coisas que são legítimas. Cobiça é um outro nível. Cobiça é aquilo que você olha e que você identifica que se você tiver, você vai ser feliz. Se você tiver, você vai ter estabilidade. Se você tiver, você vai ter segurança. E nós somos o tempo inteiro cobiçosos. Você cobiça desde a beleza, desde os aspectos materiais. Você cobiça amizades, você cobiça o humor. Você cobiça a história, né, de que a grama do vizinho é sempre maior. E isso é uma das coisas mais reveladoras da natureza do pecado. Tudo aquilo que a gente cobiça nada mais é do que a nossa natureza rivalizando com Deus, dizendo: Deus não é suficiente. Deus não é suficiente para me dar a plena alegria, a plena satisfação, a plena estabilidade, a plena segurança, o pleno regozijo. Não é. Porque eu queria tal coisa, olha que legal. Eu queria ser assim, aí vocês iam ver. Queria que minha família fosse assim, queria que acontecesse tal e tal coisa. Puxa, se isso acontecesse, aí sim! E de repente Paulo usa esse exemplo para dizer que foi quando ele entendeu que no auge dos seus esforços, ele estava cobiçando, era ser melhor que os outros, era ser mais reconhecido que os outros. Isso é uma das coisas muito fortes, que elas são tranquilas no exercício social, ninguém vê como problema, mas quando às vezes o seu temor é aos homens, e de repente você faz muita coisa boa, porque você então vê que no elogio, no aplauso, ou no pedestal que você é colocado, você então está galgando algo melhor do que o outro, e esse tema é sempre muito forte em você. No fundo você pode estar como o Dr. Jekyll, achando que você está ganhando, e de repente você está alimentando um outro tipo de malignidade, porque em ambos os casos, para um lado ou para o outro, o centro é você, é o que você conquista, é o que você faz. Fato é que o apóstolo Paulo diz: a lei foi muito boa. Sabe por quê? Ela revelou que eu não dou conta. Ela revelou que se eu me revolto contra as regras, ou se eu vou cumprir as regras para ser melhor do que os outros, em ambos os casos, a maldade me dominou. A cobiça, ela instiga meu coração, e eu sou cobiçoso mesmo. É bem forte o que ele diz. De repente, ele muda. E ele começa a usar expressões que são curiosas. Aqui, antes de ir para lá, como que a gente pode resumir essa segunda parte? Agora nós vamos falar sobre o tema do nosso discipulado. O tema do nosso discipulado é: nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. O que é isso? Mudança de identidade. Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, em Colossenses, ou então para o reino da sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro. Nós, quando nos convertemos, preste atenção, o erro de quem entra numa religião, a diferença que é de você conhecer o Senhor Jesus. Quem entra numa religião, ele entra porque ele agora quer se esforçar para poder cumprir as regras. E ele quer que Deus o ajude. É por isso que uma estrutura religiosa muito forte é a do cumprimento das regras, é a da marcação dos pontos positivos. Como Paulo. É por ritual? Eu cumpri. É por ser de família, de igreja? Eu sou. É pelas tradições? É pelas roupas que veste? Eu estou dentro. É porque você é muito Caxias com todas as regras ritualísticas? Eu sou. Mas ele termina lá em Filipenses 3, assim como ele faz aqui. Ele diz: o que para mim era lucro, eu entendi que era um estrume. Não é que não é útil. Preste atenção, quando você entra numa relação com Deus, que ela não é com Deus, é com a religião, para que você consiga ter mais força ou mais condição ou uma ajuda para você fazer por onde você dá conta, você está amontoando credenciais, sabe para quê?
para você dizer que Deus agora te deve. Ele tem que fazer por mim, afinal de contas, olha o tanto que eu estou fazendo. Isso não é a nova identidade. A nova identidade é o Senhor fazendo novas todas as coisas antigas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. E aqueles textos preciosos, em Cristo Jesus já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É uma transformação. Nós temos uma nova identidade. E a pergunta é, e isso tira de nós as lutas, eu vou chamar de práticas? Não. Mas com uma diferença. Enquanto antes a gente não conseguia vencer a malignidade, agora a gente não pode perder, porque quem garante é a nossa nova identidade em Cristo. Então, como é que é isso aqui? O que ele fala dessa tensão na nova identidade? Algumas coisas interessantes. Primeiro, queria chamar a atenção de vocês no versículo 22, e também até para dizer, só alguém regenerado consegue falar isso aqui. Ele diz, porque no tocante ao homem interior. Quem é o homem interior? É o verdadeiro, é a sua essência, não é mais aparência. No tocante à minha atual e verdadeira essência, olha o que ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo na carne, nos membros, uma outra lei, e aqui não é no sentido da lei de Deus, é um outro padrão, uma outra regra. Eu vejo na carne, em instintos, eu vejo uma outra regra que guerreia contra essa lei da minha mente, do meu verdadeiro eu, para me fazer prisioneiro do pecado. Como é que é isso? Tem um texto em Gálatas que resume também essa tensão. Gálatas 5, deixa eu marcar isso aqui. Deixa eu abrir lá. Gálatas 5, o versículo é o 17. Tem uma coisa boa no discipulado que a gente não preocupa com horário. Sabiam disso? Pelo menos eu aprendi isso com o meu pastorzão, porque meu pastorzão não é. Eu também não estou preocupado com horário, não. Vamos aqui. Gálatas 5, olha o versículo 17, como ele resume para mim aquilo que está lá em Romanos 7, nessa segunda parte, que agora então nós estamos tratando da vida do crente, do regenerado, e as suas lutas práticas, e o que é que faz a diferença. Romanos 5,17 diz assim, Gálatas 5,17, diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para quê? Então veja, existe aqui uma parte intermediária que dá uma informação, mas o texto tem uma lógica, ele diz, porque a carne milita contra o espírito. Para quê? Por que a carne ela tenta lutar contra o espírito que agora é quem domina a nossa nova natureza? Para quê? Ele termina o versículo dizendo, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha o que ele está dizendo, e aí só para que não reste dúvida, se você ler um pouquinho antes, Paulo está dizendo, andem no espírito. Ele está escrevendo para quem? Para regenerados. Quem é de Jesus? Ele fala assim, vocês andam no espírito, e aí esses desejos malignos da carne não vão ter vez, ou seja, jamais satisfarão as concupiscências da carne. Olha o que diz o versículo 19, se sois guiados pelo espírito, estáis sob a lei de Deus. Então Paulo está aqui conversando com gente que tem a nova identidade, e ele diz, vocês são dirigidos por um novo poder, é o espírito. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. A carne, ela vai brigar com o novo domínio que vocês têm. E a finalidade dela, olhem a lógica, é para que vocês não façam
aquilo que é o vosso querer. Quer dizer que qual é o nosso querer? É o do Espírito. Então, o que o texto aqui está dizendo é que, conquanto lá no velho homem, a identidade maligna é você. Aqui no novo homem, o seu desejo é o que o Espírito ordena. Veja a dinâmica de Gálatas, nós estamos fazendo interpretação de texto. Andem no Espírito, vocês verão, nunca vocês vão satisfazer essas concupiscências da carne. Agora preste atenção, a carne, ela milita contra o Espírito, que está dominando vocês. E por que ela milita contra o Espírito? Para que vocês não façam aquilo que é o vosso querer. Quer dizer que qual é o nosso querer? Que a carne não quer que a gente faça? É o querer espiritual, é o querer da nova identidade. É o que Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 7, ele diz, quanto ao homem interior, ou seja, agora quem eu sou de verdade, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu percebo que existe nos meus membros, na carne, uma outra regra que quer tomar as rédeas para me levar para onde eu não quero. E não é assim. É tão legal, porque a forma como o regenerado agora lida com a palavra de Deus é completamente diferente do religioso ou do cidadão de bem que ele quer ir na sua caminhada virtuosa conseguir conquistar. O que é que acontece? Quando você, como o apóstolo Paulo, você está indo da melhor forma possível empilhando as suas credenciais, aquilo não é um deleite, não é uma alegria, é um peso. É um peso porque você tem medo da consequência. É um peso porque aquilo, conquanto é até o certo, mas aquilo passa a ser uma obrigação para que você tenha talvez ponto suficiente para lá no conselho de classe da Trindade, de repente você passe. Então tudo vira um peso. Eu vou criar um exemplo aqui bem besta, mas assim, para tentar entender. É como um cara que casou, mas casou com a filha do chefe. Então o cara é o patrão e o sogro. E um dia ele só diz assim, se um dia minha filha chorar, só precisa fazer... Você perde o emprego e perde tudo. Pronto. O cara... E o cara disse outras coisas mais, eu é porque não quero dizer. Mas o cara agora, ele está no casamento. E ele então fala, cara, eu tenho que ser fiel, sou fiel. Meu Deus do céu. Ele vê, uma mensagem no WhatsApp, não, mas isso aqui foi uma amizade, não, mas eu vou apagar, porque vai que, não, eu não converso nada, e ele então, e depois, não, eu levo flores, não, e eu cuido, não, e eu faço, e de repente, visivelmente falando, ele está cumprindo a lei que é boa, mas aquilo é o que para ele? Aquilo é um fardo. Aquilo é ele todo dia tendo que conquistar ou garantir que não venha uma cipuada. E ele vai indo, não dá conta. E o pior, que Paulo diz que gente nessa situação, quanto mais ele ouve o sogrão que é chefe dizendo, se eu souber que você olhou para uma donzela, parece que mais o cara... Olha,
porque é um padrão onde você está muito ligado naquilo que é bom, mas que você tem que fazer por um peso, por uma coisa ruim, sem o qual você não conquista ou você tem prejuízo. Paulo diz, é assim a vida de qualquer pessoa sem Deus, que não optou por um desregramento expresso, mas tem tentado optar por um caminho de amontoar credenciais para ficar batendo no peito dizendo o que fez. Esse negócio te destrói. É outra coisa. Agora imagina a cena. É o aniversário, não é nem o de casamento, é de namoro. E ele percebeu que na semana anterior ela estava um pouco triste. E ele está, meu Deus do céu, ela está um pouco triste. Se ela for na casa do pai, eu estou perdido. Então ele sabe, ele compra os chocolates que ela gosta. Ele compra as flores que ela gosta. Ele sabe as músicas que ela gosta. Ele ensaia no violão. E quando é na alvorada, nos primeiros raios do dia do aniversário de namoro, ele começa lá, né? Meu amor. E quando ela acorda, ele tem um café da manhã, mas ele tem as flores que ela gosta, ele tem o chocolate que ela gosta. Agora contem para mim, se essa esposa tivesse acesso à verdade, o que ela ouviria? Se ela perguntasse, mas meu amor, por que tudo isso? Ela ouviria, por medo do teu pai. Do que isso vale? Pois muita gente tem tido um relacionamento com Deus assim. Faz até coisas boas, vai até no discipulado segunda noite, aguenta firme sem dormir à meia luz, gelado que só. Cadê esse negócio? Desliga, meu Pai Celeste. Eu não sei como é que faz, Senhor, mas eu vou aguentar firme. É porque meu pastor, ele é fogo puro, eu não sei o que é aquilo, o homem é uma tocha. Dá para editar isso aí, não põe no canal não. Muita gente vive equivocadamente o Evangelho, levando pesos para uma relação que nunca foi a da nova identidade. Qual é a da nova identidade? Eu tenho prazer na lei de Deus. Por que ele usou? Por que eu estou usando aqui a metáfora do casamento? Porque é que ele usou. Ele diz, antes a gente era casado com a lei. E casado com a lei é o pau do macarrão. Não faz certo não, para ver, companheiro. E o companheiro, sei que lá, e o pau atrás dele tentando. É assim, mas ele diz, esse casamento não tem um efeito. Nós somos chamados para uma outra dimensão. Nós agora estamos nos braços do Senhor. Nesse momento, agora veja a transformação. E por que não podemos perder? Porque agora nós temos prazer na lei de Deus. Agora, vir para a casa do Senhor não é ganhar ponto positivo na agenda de Deus. É o privilégio que eu tenho de adorar meu Criador. Abrir as Escrituras e estudá-la, entrar na presença do Senhor em oração, ou ter comunhão com irmãos que fortalecem mutuamente, não é porque isso é um exercício religioso que eu posso chegar em casa e dizer, está vendo? Eu vou na igreja, eu ajudo, eu ainda falho, acontece, mas Deus não faz nada. Isso é quem não entendeu, quem ama, quem tem esse desfrute no homem interior com a lei do Senhor. Ele vive agora feliz, e ele vive uma vida de gratidão, onde ele quer agradar esse novo relacionamento íntimo que você tem com o seu Criador, mas não é com medo do que você possa levar, e nem porque você vai ganhar, porque foi ele que diz, vem, que eu te carrego, eu te sustento, e eu te entrego na eternidade. Muda completamente a dinâmica. É por isso que agora acontece uma coisa. Primeiro,
você erra. Roberto, se eu bem entendi, essa é a luta de Paulo. Ele diz, meu Deus, aquilo que eu quero, que eu prefiro, não faço. Quando vê o que eu não queria, eu faço. Sabe esse acidente de percurso que vem na vida do regenerado? Ele explica, nós ainda não estamos glorificados na glória, tem uma carne, tem um velho homem que está querendo pegar as rédeas. E muitas das vezes acontece uma das maiores tristezas, quando de repente você se vê num comportamento, numa queda ou num pecado, que era a marca lá do velho homem. Sabe qual é a diferença? Ele não te traz nem alegria, nem prazer, nem contentamento, como lá atrás já te trouxe. E isso é uma marca da nova identidade. A marca da nova identidade, ela muda as afeições do coração. Quanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai sonegar. No passado você sonegou. E você se deu muito bem. E você sonega agora e ninguém pega também. E você ganha os recursos. Mas quando era sem Deus, você se achava esperto. Você ficava feliz. Você saía para tomar sorvete. Quando você faz isso hoje, você diz, miserável homem que sou. Quem pode livrar desse corpo? Ao mesmo tempo você solta um grito, que está no versículo 25. Graças a Deus pelo meu Senhor e Salvador Jesus. Preste atenção no que muda. Quando vem uma falha, ela não é quem nós somos. Ele explica isso aí. Não é quem eu sou quanto ao homem interior. Não é. É um negócio que vem de hábitos de uma vida antiga, que essa vida antiga gostava, porque fazia em oculto, porque fazia visível, mas ela gostava. Fato é que quando essas coisas acontecem agora, eu fico perplexo. Não me traz aquele prazer. Eu não tenho alegria, mas tem uma coisa a mais. Eu não tenho aquele desespero da culpa, porque graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nova identidade é um negócio libertador. Sabe um negócio que você foi conquistado? Sabe um negócio que lhe foi dado? Sabe um negócio que foi refeito? É a nossa nova identidade. Para tentar usar esse mesmo paradigma do matrimônio, alguns vão objetar, ou seja, eles vão ser contra e vão dizer assim, eu acho que não devia ler esse texto aqui de Romanos 7, dizendo que o regenerado está falando, oxe, o bem que eu quero não faço, o mal que não quero esse faço, caramba, eu estou assim, porque esse negócio vai dar ideia. O pessoal vai sair tudo dizendo, já que é assim, não podia, mas vou fazer. Quem pensa assim não é regenerado. É simples assim. O fato, preste atenção, o fato de nós termos uma garantia por Deus em Cristo Jesus de que nós somos dele e que as nossas falhas ou os nossos escorregões ou o pecado que às vezes vem como rédea do velho homem tentando nos levar para aqueles maus caminhos, o fato de saber que isso não pode nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo, isso não tem jeito de estimular o pecado. Sabe por que não? Porque a nossa relação com o nosso Salvador agora é de amor. Eu vou dar mais um exemplo. É por isso que o pastor Humberto anda falando que eu sou o contador de história, né? Eu acho que ele tem razão. Pensa num cara que conta história. Mas imagina esse tipo de relacionamento agora que eu estou colocando como sendo esse religioso. Esse que ele acha que é muito bom, mas ao final ele é a mesma malignidade lá do Mr. Hyde. Imagine a cena. O cara olhou ali a moça e falou, rapaz, vou conquistar essa moça.
Mas a moça é muito difícil. Não quer palavra. E ele diz, mas eu dou conta. E eu sei que então ele começa a estudar e conhecer profundamente a moça. E ele então agora sabe a sua cor preferida, os seus gostos do paladar, da vestimenta, da música. Ele estuda profundamente. Ele sabe as suas origens, ele procura informações, então agora ele tem o assunto perfeito, ele tem os presentes adequados, ele tem o passeio, mas ele percebe que a índole dela é mais romântica e ele então vai. Fato é que ele estuda e agora ele se dedica profundamente, porque ele precisa conquistá-la para que ela aceite casar com ele. Então, ele consegue, e ele desenvolve todo esse aparato de perfeição. Ele não dá uma fora. Até quando encontra os pais da moça, ele também estudou antes. Ele sabe o assunto que vai ser agradável, ele sabe as inclinações de raciocínio, e então os pais vão sendo conquistados, e a moça muito dura, mas um dia vai atrás e vem, e o cara nota 1000 quando vê. Ela não dá conta mais. Ele conquistou. Imagine então que ela chega e diz para ele: você é tudo que eu sempre sonhei. Você me conhece como ninguém. Parece que antes que eu pense alguma excelente ideia, você já a concretiza. Você é a maior joia que eu poderia imaginar. E eu sei que eu sempre fui muito durona, e você lutou para me conquistar, pois deixa eu dizer em alto e bom tom, eu aceito casar com você, mas não é só casar. Eu sou sua por toda a vida, jamais terei olhos para outro. A estabilidade do que eu estou dizendo aqui é sob qualquer circunstância. Se você vier a falhar, se você não conseguir mais ser perfeito, saiba que eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. O negócio tomou contornos. Imagine que o rapaz escute isso. Ué, mas aí agora ele perdeu o estímulo. Falou assim, mas aí já conseguiu o que eu consegui? Quando é no outro dia, ela tinha 7 ligações dela, ele não está querendo falar com ela não. O que é que a certeza do amor, da relação e do caminho fez nesse caso? Fez revelar que tudo até ali nunca foi amor. Nunca foi amor. Sempre foi egocentrado. Para poder conquistar, para mostrar que dá conta. Agora inverte a história. Imagine que é amor. Imagine que é de verdade. E a pessoa que é alvo do amor, ela ama de volta no nível que a moça falou. Mas agora o rapaz, ele ama valendo. O que acontece quando ele recebe essa mesma fala da moça quanto à estabilidade, quanto à garantia, quanto ao amor nesse relacionamento até o fim? Ele acelera, companheiro, porque é amor. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós, na nova identidade, temos a garantia de que nós estamos sobre um outro domínio, e que é a justiça de Cristo que nos faz aceitos por Deus, e que isso está garantido, deixa eu falar para vocês, isso só desestimula quem tem uma relação interesseira. Porque quem tem uma relação de amor, é como Paulo está dizendo, quanto ao homem interior, eu tenho amor por esse caminho. Eu quero agradar o meu Senhor, eu quero viver para Ele. Mas quando esse velho homem tomar de assalto,
me levar para qualquer mau caminho, me levar a caminhos daqueles dos quais eu tenho vergonha, eu sei que não mais terei o prazer que outrora eu tinha, e eu também sei que esse pecado não será capaz de alterar a estabilidade do vínculo que Deus em Cristo Jesus comprou para mim. Gente, esse é o Evangelho. Tira tudo de você, está na conta de Cristo e está garantido. Mas se você é dele, não tem jeito, você quer viver para ele. É por isso que ele termina dizendo que ele continua quanto ao ser, tendo esse ardor pelas coisas de Deus. E eu não li, mas eu vou ler para vocês que talvez é um dos textos mais marcantes no primeiro ano do discipulado, que é Romanos 8. Veja, é depois dessa convicção, dessa batalha que a gente não perde, que Paulo diz: agora então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Percebem que o início do capítulo 8, ele é a grande conclusão daquilo que ele coloca, que são lutas e aspectos práticos da vida do crente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você nunca deixou de ser espiritual, nunca deixou de ser de Cristo, você nunca deixou de estar no domínio. Existe uma carne que quer militar para que você não faça as coisas que você quer. Quais são as coisas que você quer? Eu quero viver para Deus. Eu não queria nunca mais pecar, mas nunca mais. Tem uma carne que tenta trazer, pois quando ela vem, ela consegue em alguns momentos, isso não é estilo de vida, porque eu não tenho mais prazer, mas ela consegue, vem uma mentira, vem um negócio, aquele trem, é aquele negócio do velho homem, mas isso me traz tristeza, porque isso não agrada o amado da minha alma. Agora, eu não entro em parafuso. Oh meu Deus, então será que Deus então me abandonou? E ai meu Deus, e será que agora eu não vivo mais sobre a minha credencial? Eu vivo sob as credenciais daquele que levou sobre ele a condenação por todas as minhas falhas. É por isso que mesmo depois de Romanos 7, onde eu falo, cara, que coisa chata, eu ainda faço coisa que eu não queria, eu posso terminar aí dizendo, mas saibam, não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Oh, queridos, esse negócio é tão forte, é tão bom. Então se lembre, quem não conhece o Senhor, está por aí, gente, vivendo lutas e lutas e lutas. E alguém precisa dizer, você nunca vai vencer. Ou descamba para um lado podre, visível, ou para um lado podre, oculto, ou para um lado soberbo, altivo, todos eles egocentrados, perdidos. Agora gritem em alto e bom som para aqueles que são do Senhor Jesus: não há mais condenação. O que você faz quando aquele estupim curto que você fala, aquele negócio que você não queria, ou aquela omissão que você deixa de viver para Deus como você sabe que deveria, ou aquele negócio, no meio da sua tristeza, nunca deixe de soltar um grito: graças, porém, a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus querido, a minha oração é de louvor ao Senhor pela nossa nova identidade em Jesus. Essa compreensão de que é o que Cristo comprou para nós na cruz que nos foi dada. E que Ele levou todo o escrito de dívida que constava em ordenanças, que pesava sobre nós, e encravou-os na cruz. Essa convicção estabiliza nossa vida com o Senhor, mesmo nos dias esquisitos, desses hábitos chatos, dessas coisas da carne que ficam tentando levar a gente para aquilo que a gente não quer, porque nós somos do Espírito. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor, nos perdoe sim,
põe profunda tristeza no nosso coração com tudo que não presta, mas leve embora toda culpa, leve embora todo medo de que o Senhor já não mais nos ama, leve embora, Senhor, qualquer sensação de que o Senhor está nos perseguindo, leve embora qualquer sensação de que o Senhor é contra nós e dá-nos esse grito libertador de quem nasceu em Cristo: louvado seja o Senhor pelo Senhor Jesus Cristo. E que essa convicção de que nele não há mais condenação e de que nós estamos nele e que podemos viver nessa novidade de vida, Pai, que isso faça desse relacionamento agora, que é como um casamento na metáfora lá do capítulo, seja desfrutado da maneira mais plena. A gente quer te conhecer pela tua palavra, a gente quer buscar o Senhor na oração, a gente quer desenvolver relacionamentos com pessoas que amam o Senhor para que na mutualidade cresçamos juntos. Nós queremos proclamar aqueles que estão perdidos por aí, tentando ou lutar sem regra nenhuma, ou achar que pelas regras estão conquistando coisas, para revelar para elas essa libertação que é a nova identidade em Cristo Jesus. Faz isso conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém.